Olá, seja bem-vindo ao dia 32 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros. Que alegria que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva nos nossos canais, ative também o sininho de notificações para que você possa receber o próximo vídeo do Projeto 90 e aproveita e já manda esse devocional aí para pelo menos umas 50 pessoas para que ela possa estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Como de costume, se você está no carro, por favor, preste atenção naquilo que você está fazendo, mas se você está em casa ou no trabalho ou no lugar que te permita, já pega aí o seu bloco de notas para que você possa anotar tudinho que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje, tá bom? Nós estamos, como eu disse, entrando no dia 32 do nosso devocional, onde nós lemos 1 Crônicas, capítulo de número 5 até o capítulo de número 16, tá? E aqui eu queria conversar com vocês hoje sobre algo que nós já falamos em outro devocional, tá bom? Mas essa história se repete com algumas mudanças. E essas mudanças trazem para nós algumas lições. E eu queria passar isso com você. Nós vamos falar sobre quando Davi trouxe de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Tá? Eu não sei se vocês lembram, alguns devocionais atrás, que nós conversamos sobre esse capítulo da história, né? Quando Davi recebe, integralmente o reinado de Israel, porque ele era rei de Judá e agora ele vira rei de todo Israel. Ele traz de volta, ou pelo menos tenta trazer de volta a Arca da Aliança que estava longe de Jerusalém por muito, muito tempo. Mas nós sabemos também que quando Davi fez isso, o seu coração tinha boas intenções, mas ele fez da forma errada. Vocês lembram disso? Deus vai lá e ele mata Uzá, porque Uzá encosta na arca de maneira errada. E tudo isso nós aprendemos foi por causa da irreverência do coração de Davi. Foi a irreverência com a qual eles estavam carregando a arca de Deus. E essa história aparece de novo no livro de 1 Crônicas, mais especificamente no capítulo 15, tá? Só que ali acontecem algumas mudanças que eu queria conversar com você. Nós aprendemos sobre o contexto, tá bom? Davi vira rei de Israel e ele tenta trazer para Jerusalém a Arca da Aliança. Mas nós sabemos que a primeira tentativa de Davi foi frustrada. Tá? Então agora Davi deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-edom por 3 meses. Nós aprendemos que a casa de Obed-edom em 3 meses foi abençoado como nunca. Tá? Então o problema nunca foi a presença de Deus. Nós aprendemos que o problema realmente é como eles estavam carregando a presença de Deus, tá? Com irreverência. Tá? Eles estavam fazendo da mesma forma que os filisteus. E Deus requeria reverência na hora de carregar a sua presença. Aí você pode me perguntar, pastor Adriel, qual que é a diferença então da história que aparece em 2 Samuel, capítulo de número 6, para a história que aparece no 1 Crônicas, capítulo de número 15. E a diferença são os detalhes, tá bom? E o tempo da história. Em 2 Samuel, a história ela é bem breve e direta. Ela não entrega muitos detalhes sobre como aconteceu, tá? E da forma que aconteceu. Mas em 1 Crônicas, nós vemos em detalhes o que aconteceu depois que Davi deixa a arca na casa de Obed-edom, tá? Ele volta para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi sentia medo, porque Deus acaba de fulminar Uzá por ele ter tocado na arca, algo que surpreendeu Davi, mas Davi logo entendeu. Ele sabia que precisava fazer as coisas corretas, da forma correta, para carregar a presença de Deus. Então ele volta, se passam alguns meses, a arca fica na casa de Obed-edom, nós aprendemos sobre isso, a casa dele foi extremamente abençoada. Davi ouve falar, das bênçãos que estavam acontecendo na casa de Obed-edom e ele decide e fala, agora é o tempo para nós trazermos de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas com isso, Davi faz um pouco diferente. Em 2 Samuel, quando nós vemos essa história aparecer pela primeira vez, Davi estava extremamente preocupado com a celebração. A Bíblia vai dizer que ele pega ali mais de 30 mil homens, eles não falam
quem especificamente. A Bíblia só fala que ele pega 31 homens como se fosse aquela festa gigantesca, e ele pega os músicos e os levitas e ele começa, né, a fazer aquela festa toda, a dançar. Eles buscam a arca, botam em cima dos bois, lembra, né? E ele começa a dançar, a fazer aquela festa toda. Davi estava extremamente preocupado em celebrar a volta da arca, né, a volta da presença de Deus para Jerusalém. E Davi se esquece de uma pequena coisa, que para carregar a presença de Deus precisa-se haver santidade. Então olha o que Davi faz na segunda vez, que é muito importante e é uma lição gigantesca para a minha vida e para a sua vida. Davi agora, em vez de preparar 30 mil homens, né, em vez de agora buscar os melhores músicos ou preparar a melhor festa, o que Davi faz? Ele chega até os sacerdotes, ele chega até os levitas e fala: olha, nós precisamos nos santificar para podermos trazer de volta a arca do Senhor. Olha a diferença. Na primeira vez que a história aparece, Davi está preocupado com a celebração. Davi está se importando com a festa, né? Davi está preocupado com um parecer, como é que vai ser a festa do lado de fora. Mas na segunda vez ele entendeu. E ele sabe que da forma que ele fez da primeira vez não podia acontecer novamente. Então Davi chega até os levitas e fala com eles: olha, vocês se preparem, porque da primeira vez nós carregamos a arca de Deus em cima de carros novos, né, com bois. Só que dessa vez vocês vão carregar a arca do Senhor nos seus ombros, assim como está escrito na lei do Senhor. E ele chega, né, até os músicos e diz: olha, eu preciso dos melhores músicos, que toquem os melhores instrumentos, que façam da forma correta para que nós possamos trazer de volta, né, a presença de Deus. Ele chega até o sacerdote e diz: olha, nós precisamos nos vestir com linho fino, porque nós não podemos nos apresentar diante da presença de Deus de qualquer forma. E aqui vai uma lição importantíssima para você no seu 2026. Deus, ele quer morar dentro do nosso coração. Ele quer estar juntamente conosco, ele quer fazer parte da nossa vida, mas Deus requer santidade. E assim como Davi entendeu que não era sobre celebração, mas era sobre santidade, Deus está falando conosco aqui nessa manhã, nesse devocional, dizendo: vamos parar de nos preocupar com as coisas exteriores, vamos parar de nos preocupar em colocar, em fazer uma festa, né, em fazer uma celebração, e vamos nos preocupar em nos santificarmos. Vamos nos preocupar em termos um relacionamento verdadeiro com Deus, porque isso traduz sim para outras pessoas. Celebrações, festas, isso vem e vai, são coisas temporárias, mas uma vida que é vivida em santidade, em relacionamento direto com Deus, isso reflete em muitas pessoas, isso reflete nas situações em nosso redor, tá bom? Então, assim como Davi entendeu, tá, que a santidade era o que convinha naquele momento, não era celebração. Claro, eles teriam um momento de celebração. Nós vemos que depois que eles trazem a arca, né, no meio do caminho, eles sacrificaram bois, e a Bíblia vai dizer que eles fazem uma festa, eles dançam, tanto que nós aprendemos até sobre a história de Mical, né, que olha da janela e vê Davi dançando, e a Bíblia vai dizer que ela o despreza no seu coração. Então Davi estava dançando, estava tendo uma festa, mas antes da celebração, antes deles, né, tocarem as músicas e se alegrarem, a Bíblia vai dizer que Davi chama um levita para cantar e entoar louvores ao Senhor enquanto eles estão trazendo a arca. Antes disso tudo acontecer, Davi diz: espera aí, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos arrumar os melhores músicos, os levitas precisam se consagrar, porque eles vão carregar a arca do Senhor nos ombros, não vai ser mais em carros com bois, agora vai ser nos ombros, tá? Davi para de copiar, né, o método do inimigo, porque os filisteus, eles carregavam a arca do Senhor em cima de carros, né, com bois, e Davi tentou fazer a mesma coisa. Será que talvez por preguiça? Será que talvez porque seria mais
rápido, né, chegar em Jerusalém com bois e com carroça, mas Deus não está preocupado em rapidez. Deus está preocupado com a forma. Deus está preocupado com santidade, tá? Com reverência. Então é por isso, não é uma corrida para ver quem chega lá mais rápido, não é uma corrida para ver quem tem a igreja maior, não é uma corrida para ver quem tem o maior ministério, quem tem a maior companhia, quem tem mais dinheiro. Não é uma corrida. Na verdade, chegar lá sem Deus, nós perdemos. Então a corrida verdadeira é para ver quem se enche mais rápido de Deus, é para ver quem tem um relacionamento mais rápido com Deus. Essa é a corrida que nós precisamos nos preocupar. Santidade, reverência convém à presença de Deus. Deus quer que você chegue, mas que você chegue da maneira correta, com a presença dele dentro de você e você vivendo os melhores dias que ele tem preparado para você. Em nome de Jesus, 2026 será um ano que nós vamos nos preocupar menos com celebração e mais com santidade, em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do dia 32 do nosso devocional. Hoje é sexta-feira, então o nosso próximo vídeo, o dia 33, será na segunda-feira às 6h30 da manhã, tá? No dia 33, nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo de número 17 até o capítulo de número 29, tá? Às 6h30 da manhã, em ponto, na segunda-feira. Não se esqueça de já mandar esse devocional para alguns amigos, para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. E também, se você está firme ainda no Projeto 90, nos deixa aí uma palavra de encorajamento, já digita um amém, fala, pastor Adriel, que projeto maravilhoso, tá? Para que outras pessoas também possam se sentir encorajadas e saber que existem pessoas junto com elas no Projeto 90, tá? Nos vemos aqui no dia 33, na segunda-feira, às 6h30 da manhã. Deus te abençoe.